Há uma nova ameaça vinda do mundo das drogas. É uma substância usada para efeitos clínicos em Portugal, mas nos Estados Unidos da América já matou milhares de pessoas com overdoses, entre as quais as estrelas Michael Jackson e Prince. Na reportagem especial desta semana, damos-lhe a conhecer o caso de um jovem que esteve no limiar da morte pela administração de fentanil, o rei dos opioides. É notícia de destaque em todo o mundo. Apelidaram-no de demónio e veneno pelos efeitos no organismo, que podem culminar na morte. Mas chama-se fentanil e é o rei dos opioides. Fentanil é um opioide sintético e que, como opioide sintético, é idêntico na sua composição e na sua caracterização a outros opioides, nomeadamente comparando com a morfina, mas quando eu digo é muito, chega a poder ser 100 vezes mais potente, por exemplo, do que a morfina. É um fármaco potente, como opioide, inclusive mais potente que a heroína, mas é um fármaco muito útil para o tratamento da dor dos doentes atualmente. E por isso é usado em contexto hospitalar desde 1967. Contudo, as suas particulares características não permitem que seja administrado a qualquer pessoa. Digamos que esse medicamento habitualmente é prescrito em situações de patologias associadas a uma dor crónica, uma dor severa. Não quer dizer que seja um medicamento de primeira linha, portanto significa que já houve outros anteriormente e de qual a pessoa não resultou e por isso necessita de um medicamento mais potente, e é para controle dessa dor que muitas das vezes está situada a situações, a patologias oncológicas, mas não só. Se classificarmos as dores em graus, de 0 sem dor, grau 1, grau 2, grau 3, ele vai ser utilizado para as dores severas de grau 3. É um medicamento, portanto, muito seletivo para tratamento de determinadas situações dolorosas e que tem efeitos adversos que podem ser graves. Os opioides têm diversos efeitos. Além de serem potentíssimos analgésicos, eles podem deprimir o centro respiratório, são obstipantes, dão obstipação intestinal, podem dar prurido e dão um efeito de torpor relaxante ou eventualmente eufórico. E esta é o principal efeito pelo qual procuram fora do efeito terapêutico para doenças. Mas essa procura ainda não chegou às ruas lusitanas. Portugal ainda mantém no topo outras preferências. A substância mais referida são os canabinoides. Portanto, não é a heroína. Embora nos serviços, o maior predomínio de pessoas que se encontram a fazer tratamento seja por dependência de opiáceos, mas de novos casos a substância principal já não é a heroína, é sim canabinoides e álcool. Mas do outro lado do Atlântico, a história é outra. Estados Unidos da América, terra dos sonhos de mais de 2 milhões de portugueses e da liberdade. Uma liberdade desmedida com todo um leque de experiências e sensações sob forma tentada. Daniel, nome fictício, é lusodescendente. Cresceu com os pais e a irmã, mas viveu uma infância conturbada. A personalidade introvertida levou-o a conhecer outros companheiros de vida. Aos 14 anos, a heroína era a melhor amiga do jovem e nos anos seguintes era consumida como se de água ou comida se tratasse. O organismo já estava numa situação limite, à beira da morte, uma decadência física total. As mudanças no corpo e na vida de Daniel ocorriam a olhos vistos. Vieram as recusas de ouvir e de aceitar a ajuda da família. Em casa, o diálogo dava lugar à discórdia. Na escola, não havia aprendizagem. No mundo, não havia bem-estar que lhe chegasse, a não ser aquele que as drogas lhe proporcionavam. Mas um dia, esse mundo desabou. Ele regularmente comprava opioides e naquele momento em que está no seu uso a utilizar via injetável, entra em overdose. Há um ataque convulsivo, um ataque epilético,
que levou um desmaio e uma queda, em que bateu com a cabeça e foi encaminhado para uma unidade hospitalar com traumatismo. E foi após ser detectada os químicos que tinha no organismo que ele sabe que tinha injetado fentanil. Em momento algum? Em momento algum ele sabia que estava perante aquela substância. São produzidos em laboratórios clandestinos, não é? Perfeitamente ilegais a sua utilização. O que é que acontece? Muitas vezes estão associados com outras substâncias que eles nem fazem ideia do que é, não é? E, portanto, estão a consumir outras substâncias das quais eles nem tão pouco têm conhecimento e não sabem depois as repercussões na sua saúde e correrem assim riscos, que a situação extrema será a morte. E ali, no limiar da morte, a vida gritou-lhe. Era hora de fazer reabilitação. Os incomportáveis custos nas clínicas americanas fizeram-no abandonar o país que o viu nascer para que aprendesse a viver. Tem vivido nos últimos meses no Centro de Tratamento Internacional de Alcobaça. Em breve, Daniel, agora com 24 anos, vai dar os primeiros passos sozinho no mundo real. O jovem não quis contar na primeira pessoa a história que construiu. Recusa pôr os olhos na objetiva, que o obriga a mergulhar em memórias amargas e olhar para o futuro. Daniel foi salvo e não faz parte das trágicas estatísticas por adição de drogas dos Estados Unidos. Em 2016, o Centro de Controlo de Doenças contabilizou 64 mil mortes por abuso excessivo de substâncias. Os opiáceos sintéticos, entre eles os derivados de fentanil, foram responsáveis por mais de 20 mil mortes. A situação dos Estados Unidos é bastante grave. É uma preocupação das autoridades dos Estados Unidos, é uma preocupação das autoridades canadianas e também começa a ser preocupação também na Europa. Porque é preciso aprender com os erros dos outros. O número de mortes por opioides, e nomeadamente pelo fentanil, ultrapassa inclusive num número astronómico cerca de 3 vezes mais que as mortes por overdose de heroína, por exemplo. Morrem mais doentes pelo consumo de opioides do que pelo consumo de heroína. Michael Jackson foi a primeira estrela a quem foi associado o uso de fentanil. As autópsias de Prince e de Tom Petty também revelaram a presença da substância no organismo, apontado como principal causa de morte por overdose por opiáceos. Mais recentemente, Dolores O'Riordan, vocalista dos The Cranberries, foi encontrada sem vida em casa. Cometeu suicídio com a toma de vários comprimidos com fentanil. São os casos mais conhecidos, mas entre eles há muitos anónimos, em especial na América. Eles têm uma forma de prescrição e da utilização do medicamento muito diferente da nossa, da Europa. Eles, como também não tinham a disponibilidade que existe em relação à heroína, como existia na Europa, eles próprios, da utilização de consumos de opioides, recorreram através de mau uso deste medicamento, exatamente porque não havia tanta referência e tanta possibilidade da chegada mediante os tráficos, não é? As rotas da heroína à América. Portugal tem regras apertadas quanto à administração e ao uso da substância no país. A preocupação remonta ao início da década de 90, altura em que uma reforma jurídica foi assinada pelo então Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva e o Presidente da República Mário Soares. A legislação prevê uma pena entre 4 a 12 anos de prisão para quem prepare, ceda, venda ou transporte, entre outras ações, um conjunto de substâncias, entre elas o rei dos opioides. No entanto, o fentanil já deu os seus sinais de abuso em território português, muito pela chegada da novidade à Europa. No espaço de 12 meses, a sensação de êxtase e de euforia proporcionada pela substância matou dezenas de pessoas no Reino Unido e outras tantas acabaram por ser hospitalizadas. Na Estónia, o consumo de fentanil chegou mesmo a substituir a heroína. Curiosamente, nos últimos anos, com a imigração que tem existido de países mais desenvolvidos, como sejam a Bélgica, a Alemanha, em que esse problema também se coloca, temos encontrado alguns doentes em que há claramente uma adição a opioides, mas
curiosamente não são portugueses. Portanto, os portugueses que encontramos, ou era porque vivem ou viveram nesses países, ou inclusive porque também vieram dos Estados Unidos. O CICAD está perfeitamente a acompanhar esta situação, atento a toda a dinâmica que se vai havendo e implementando e desenvolvendo na Europa, e Portugal está atento, não só está atento, como também vai procurando implementar medidas na perspectiva de estarmos todos preparados, não à espera que possa vir a acontecer. Portugal está atento, mas será que algum dia chegaremos a uma situação semelhante à dos Estados Unidos? Essa hipótese, coloca-se só em situações de má prática clínica, que poderá haver pontualmente, alguém poderá fazer. Não há bela sem senão, quer dizer, há pessoas e pessoas, há médicos e há médicos. Acredito que se há no mundo todo, porque é que não haverá em Portugal?